objetivo desse vídeo é abordar a grandeza, o momento de uma força, tá? Grandeza vetorial que está associado ao giro dos corpos em torno de um ponto fixo, tá? Para tanto, a gente vai admitir esse barramento no qual eu faço incidir a ação de uma força F aqui no ponto A. Outro ponto importante aqui, quando a gente estuda o momento de uma força, é identificar e apontar o ponto em torno do qual meu corpo ou sistema vai girar, tá? Você vê que eu coloquei aqui de forma simples uma força oblíqua aqui fazendo girar no sentido horário. Esse sentido de giro também vai ser importante e a gente não pode confundir, desde já te digo, né, a orientação do vetor momento com o sentido de giro, como algumas literaturas fazem, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, bom, primeiro a gente vai, através do ponto de giro e o ponto de aplicação da força, traçar um primeiro eixo de referência, que eu vou chamar de X. Perpendicular a ele, eu traço o segundo eixo ortogonal ao primeiro, né? Nosso sistema de referência comum, que a gente costuma usar por aí. O eixo que eu estou chamando de Y. O fato de eu colocar o Y positivo aqui para o semiplano inferior é porque a força está aqui para baixo. Então, quando eu fizer a decomposição, que a gente já estudou antes, né, eu vou ter uma componente Fx e a outra componente aqui Fy, né? Tá ok? Tá? Você repara bem que a componente Fx, ela só faz essa barrinha transladar. Tá? Então, já te digo desde já, não pode esquecer, forças que têm sua linha de ação passando, coincidindo com o ponto de giro, aqui assim, ó, elas não farão o sistema girar, tá? Somente a componente que está perpendicular ao barramento é que vai fazer com que esse sistema gire. Ou seja, quando eu falo perpendicular ao barramento, eu vou estar determinando aqui o vetor braço de força, que vai ser exatamente o comprimento de OA. Tá? A gente já posiciona esse vetor braço de força aqui. Tá? A definição de momento vai ser dada por esse produto vetorial que eu lhes mostro aqui. Ó. Então, tem que estar nessa ordem, porque a gente sabe que a ordem do produto vetorial, né, dá um vetor em sentido oposto se eu fizer, por exemplo, aqui, F vetor R. Tá ok? Então, tem que estar nessa organização que eu estou te mostrando aqui. Esse vetor momento é um vetor que vai sempre do ponto de giro para o ponto de aplicação da força. Estou posicionando ele então. Olha aqui. Esse vetor ele vai sempre do ponto de giro para o ponto de aplicação da força. Tá? A gente já sabe das disciplinas anteriores que esse produto vetorial eu consigo transformá-lo num produto escalar usando a função seno do ângulo, sendo que esse ângulo θ ele vai ser o ângulo entre R e F. Tá? É o ângulo entre os dois vetores que estão operando o produto vetorial. Tá ok? Então, além disso, né, essa formulação que a gente tem aqui, né, que a gente vai usar muito em exercícios, ela pode ser expressa também na forma matricial, de forma que na primeira linha eu coloco os vetores unitários I, J, K, respectivamente na direção X, Y e Z. Na segunda linha eu tenho que colocar o primeiro vetor aqui, ó, que está na operação do produto vetorial, suas componentes Rx, Ry e Rz. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor, que opera aqui o produto vetorial. Suas componentes Fx, Fy e Fz. Ok? Tá? Esse ângulo θ, tá? Esse ângulo θ, quando a gente analisa, eu estou botando ali para vocês que ele é o ângulo entre os dois vetores que participam do produto vetorial. Quando a gente analisa, eu vou ter um diagramazinho aqui, para que a gente possa ver o seguinte, esse ponto que está aqui, eu não coloquei, é o ponto A, tá ok? Né? Eu vou pegar para fazer essa análise da direção, né? O objetivo aqui agora é determinar
a orientação desse vetor. Porque uma grandeza vetorial, para ser bem definida, ela precisa de o seu módulo, o quanto ela vale, sua intensidade, a direção que ela está atuando e o sentido. Tá? Então, aqui, para fazer essa análise, eu vou pegar esse vetor R e usando um teorema de transmissibilidade. O que esse teorema diz? Ele diz que eu posso deslizar o meu vetor, posso transladar com o meu vetor ao longo da linha de base dele, tá? De acordo com a minha necessidade. Lógico que eu não vou puxar o vetor para cá, que eu vou estar fugindo da briga. Vou pegar ele e esse ponto aqui, eu vou deixá-lo aqui sobre o A, que ele vai ficar do ponto A para diante. Como eu coloquei aqui, ó, do ponto A para diante. O vetor F já está atuando ali. Olha lá. Dessa forma eu identifico o ângulo θ, que deve estar entre R e F. Ok? Esse mesmo ângulo eu consigo colocá-lo aqui também. Né? Se eu pegar aqui, ó, vê, ele estará aqui, ó. Ok? Né? Bom, para que serve isso? Primeiro, com esse posicionamento de F, eu já consigo vir aqui. E se eu colocar agora as linhas auxiliares, aqui, ó, essas linhas pontilhadas, eu estou definindo triângulos retângulos, de cima e outro embaixo. Tanto faz o triângulo que você vai trabalhar, tá? Eu vou estar trabalhando com o de cima, que eu já posicionei o θ aqui. Concorda que, por estar adjacente a θ, o fx, ó, por estar adjacente a θ, ele vai estar relacionado com a função cosseno, então ele vai ser f cosseno de θ. Consequentemente, o fy, né, pela regra do paralelogramo, ele está oposto, ó, esse comprimento aqui é igual a esse, né, regra do teorema do paralelogramo, tá? Então, o fy é oposto, está à frente, diante de θ. Então, ele está relacionado com a função seno de θ. Vai ser f seno de θ assim, ó. Tá legal? Olha, gente, eu te falei que o fx só tem a possibilidade de fazer esse barramento transladar ao longo do eixo x. O fy, por sua vez, é a componente que vai fazer girar aqui no sentido, ó, horário aqui que eu marquei aqui em amarelo. Tá ok? Você repara que esse fy, ele aparece na formulação quando a gente sai do produto vetorial para o produto escalar. Olha aqui, ó. Esse fy é o f seno de θ. A formulação está me mostrando que somente a componente perpendicular ao braço de força é que vai fazer esse sistema girar. Tá ok? Ótimo. Beleza. Olha, vamos então voltar aqui para chegar na orientação, como eu estava falando agora, né, desse vetor momento de F. Tá ok? Olha, para isso, a gente, quando trabalha com um produto vetorial, a gente precisa da regra da mão direita, né? Então, eu tenho três vetores aqui, ó. Tá? Tem que colocar nessa tríade aqui assim, ó. Primeiro vetor, segundo vetor, resultado. Quem são esses caras aqui na minha fórmula? Nessa ordem. Primeiro vetor, segundo vetor, resultado. Primeiro vetor é o indicador. Segundo vetor é o dedo aqui, médio. Resultado é o meu polegar. Eu tenho que colocar essa tríade aqui, botando o máximo possível 90 graus aqui, tá vendo? Ó. E vir aqui encaixar, ó. Vou rodando aqui, ó. Opa, tá aqui, olha lá, o R, primeiro vetor, segundo vetor, que é o dedo médio, olha o resultado, entrando no quadro, entrando no quadro. Quando está entrando no quadro, a gente representa assim, ó, o vetor momento de F está entrando no quadro, tá? Se estivesse saindo do quadro, eu colocaria uma bolinha, assim, ó, a pontinha da seta indo para vocês aí. Entrando no quadro, é a traseira da seta com aquelas peninhas entrando no quadro, tá? Acho que desde CVGA a gente faz isso, faz uso dessa representação, tá? Então, repara, o vetor momento de F aqui, ele tem direção horizontal ou perpendicular ao quadro e está entrando no quadro. Seu módulo é dado por uma dessas formulações aqui. Ok? A unidade de medida de momento no Sistema Internacional de Medidas. Olha, se o momento é força vezes um comprimento, tá? Na maioria das vezes, o que acontece é que esse R aqui, a gente vai pegar o módulo dele. Quem é o tamanho, né? Quem é a dimensão do segmento OA? É exatamente o comprimento, o módulo de R aqui assim, ó. Tá ok? Né? Então, voltando à unidade de medida, se eu tenho comprimento vezes força,
a unidade de medida de momento vai ser o Newton vezes metro, no SI, tá? Então, o momento de uma força anadimensional dela vai ser Newton vezes metro. Não pode confundir com o trabalho mecânico. Não sei se vocês lembram, né? O trabalho mecânico é força vezes o ΔS vezes o cosseno do ângulo que a força faz com a direção de movimento. Tirando o cosseno, né? Vamos botar uma força na mesma direção do movimento aí, né? Do deslocamento. Então, tirando o cosseno, vai ficar força vezes o deslocamento, Newton vezes metro. Pode até ser parecida a unidade de medida, mas essas grandezas têm significações bastante diferentes, tá legal? Então, ó, unidade de medida de momento, Newton metro. Marcelo, eu fiz um exercício que o comprimento estava em milímetro. Olha, você ou passa, né, para milímetro, de milímetro para metro, ou deixa aqui em milímetro mesmo, tá? Tá errado? Não, só não está no Sistema Internacional de Unidades. Tá ok? De acordo com as áreas das engenharias que a gente trabalha, as unidades de medidas, né? As medidas, elas são feitas em unidades diferentes. Pô, não tem nexo você trabalhar com metros, né? Quando eu estou trabalhando em medidas de ordem atômica, né? Em metros, quando eu estou trabalhando com motorzinhos elétricos muito sensíveis, muito sutis. Vou trabalhar em milímetro para construir um motor de um caminhão, né? Pode até trabalhar, né? Mas uma coisa mais dramática, eu vou trabalhar com transporte de carga, guindastes, gruas, né? Pontes em milímetro. Não, vou trabalhar com metro. A unidade de medida se ajusta de acordo com a área que a gente está trabalhando, tá ok? Olha, isso